todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Catarina Costa Marques, que é médica pediatra e também psicóloga. Catarina, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você pelo convite. Catarina, nos dias atuais, as redes sociais invadiram as nossas casas. As telas, os videogames, fazem com que as crianças fiquem muito tempo focados nesse tipo de atividade. Isso também pode influenciar no aparecimento de algumas doenças mentais, como ansiedade, depressão, estresse. Como encontrar um equilíbrio nesse universo digital? Difícil, né, Marcelo? Essa pergunta aí já me pegou, né? Porque a gente sabe que invadiu não só as crianças e adolescentes, mas os adultos, até mesmo os idosos, né? Então, o que a gente precisa é ter mais cuidado com as crianças e adolescentes, porque eles estão numa fase de desenvolvimento e eles estão mais vulneráveis a desenvolver questões de saúde mental. Quais são os principais impactos na vida dessas crianças e desses adolescentes? Olha, os impactos são diversos, né? Desde a comparação das redes sociais, né? Se a gente for pensar, as meninas acabam acessando mais redes sociais e os meninos acabam indo mais para o videogame, né? Então, os impactos são diversos. Nas redes sociais, o que a gente vê é que as comparações trazem muito prejuízo na vida dos adolescentes, né? Porque as meninas acabam se comparando com padrões de beleza inatingíveis, né? Isso pode acabar estimulando distorções da imagem corporal, até mesmo transtornos alimentares. E o videogame também tem a questão do tempo, da dependência tecnológica, da agressividade quando eles estão longe das telas. Então, os impactos são muito grandes. E o excesso de tela, de rede social, pode impactar na qualidade do sono dessas crianças e desses adolescentes? Com certeza, não tenho dúvida nenhuma disso. A gente tem pesquisas já que provam, né, que um excesso do uso de telas impacta no sono e uma qualidade de sono ruim impacta na vida em várias áreas da vida do adolescente. Então, um adolescente que fica jogando a noite inteira videogame, no outro dia ele está com sono, ele não consegue prestar atenção na aula, ele não consegue memorizar, ele tem uma queda na concentração. Então, a questão do humor, né, nada interfere mais no humor do adolescente como a privação de sono. Então, é muito importante a questão de estabelecer horários para garantir as horas de sono necessárias para as crianças e adolescentes. Catarina, qual é a quantidade de tempo recomendada para as crianças e adolescentes utilizarem as redes sociais ou essas telas de maneira geral? Aí a gente precisa ver, né? A questão é... A Sociedade Brasileira de Pediatria tem as recomendações com relação a tempo, né? Mas é uma questão, assim, é um ideal, né? Então, até de 0 a 2 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda 0 telas, né? De 2 a 5 anos, 1 hora de telas por dia supervisionada. Né? De 5 a 11 anos, 2 horas. E acima de 12 anos, seriam 3 horas de uso de telas para lazer. Né? Mas mais do que o tempo, Marcelo, eu fico mais preocupada ainda com o conteúdo. Porque uma coisa é você estar nas redes sociais, conversando com amigos, se divertindo, socializando. Outra coisa é você estar exposto à pornografia, a grupos no Discord que fazem apologia a crimes, a homofobia, gordofobia, racismo. Então, a gente tem que também, além da quantidade de tempo de telas, a gente precisa ficar muito atento à qualidade do que eles estão consumindo nessas telas. Como que os pais podem identificar que os filhos estão passando do limite do tempo do uso de redes sociais ou dessas telas, tablets em geral? Quando eles começam a apresentar prejuízos na vida escolar, então eles podem ter uma queda no rendimento escolar, eles podem ter um adoecimento físico, né? A gente sabe que a questão das telas causa sedentarismo, pode causar obesidade em função de ficar muito tempo durante as telas e comendo alimentos que não são saudáveis, a síndrome do olho seco, né? Os oftalmologistas estão reclamando até tem uma
uma maior incidência agora, né, de miopia em função do uso excessivo de telas. Então, a gente precisa ficar atento às questões físicas, mas também emocionais. O quanto que esse excesso de telas e a qualidade do que eles estão consumindo pode afetar a vida emocional desses jovens também, né? Quais orientações que o médico ou profissional de saúde pode dar aos pais para que crie um ambiente equilibrado desse uso excessivo das redes sociais? Os pais são os adultos responsáveis pela família, né? E eles precisam, sim, estabelecer limites, tanto quanto a tempo, né? Quanto a saber quais são, o que os filhos estão vendo e estão fazendo nesse mundo virtual. É importante estabelecer limites de horário de sono, horário de refeições, fazer as refeições em família, sem telas, estabelecer horários de estudo sem o celular por perto. Então, toda essa rotina da casa, da família, precisa ser estabelecida pelos pais. Catarina, como ter essa conversa sem entrar numa zona de conflito? Isso é bem difícil, né? Porque vai ter embate, né? Mas é importante que você tenha um diálogo e promova um senso crítico, né? O adolescente precisa saber desenvolver uma consciência, né? De que isso está trazendo alguns prejuízos para ele, né? Se for algo imposto, vai ser mais difícil ele colaborar, ele conseguir atender aos pedidos de desligar o celular, de sair do videogame, né? Tem algumas coisas que precisam ser limitadas mesmo, mas muitas questões ali você tem que conversar, você tem que dialogar, você tem que ouvir o que esse adolescente tem para falar, por que ele está usando tantas telas. Muitos adolescentes acabam fugindo. As telas são um caminho de fuga para emoções que eles não conseguem lidar. Então, eu estou triste, eu vou para o celular. Eu estou feliz, eu vou para o celular. Eles não conseguem ter outros recursos, outras estratégias para lidar com as suas emoções e acabam usando as telas como uma forma de fuga. E as escolas? Como as escolas podem contribuir para esse equilíbrio do uso de redes sociais e de telas, esse equilíbrio desse mundo digital? Eu acho que é muito importante a contribuição das escolas, né? Essa lei agora que foi implantada no começo do ano foi extremamente, foi fundamental aí para a proibição do uso de celulares nas escolas, né? A gente sabe que ajudou bastante, mas as famílias são as que precisam ter a responsabilidade sobre os filhos, saber quando oferecer um celular para uma criança, e a gente precisa estar atento assim, à idade, né? A gente vê crianças com 6, 7, 8 anos com o celular na mão, né? Não, né? Quanto mais a gente conseguir postergar, a gente sabe que a gente vai ter ganho. Quando você oferece o celular para o seu filho, você tem que ter a senha de acesso, você tem que supervisionar o conteúdo que ele está fazendo, né? Você tem que saber quais são os grupos de WhatsApp que ele participa. Durante o uso de videogame, geralmente eles ficam nessas plataformas de conversa, né, do Discord. Que tipo de grupos são esses? Os pais precisam supervisionar, não existe privacidade na internet. E as crianças e adolescentes não têm ainda maturidade para conseguir se autogerenciar. Então, é papel dos pais supervisionar o que os filhos fazem na internet. Catarina, e os pais não podem ter medo de dizer não. Claro que não, né? Acho que a forma como os pais lidam com isso, eles precisam estabelecer limites e regras claras, mas também ter um vínculo emocional com os filhos, onde há um diálogo, há uma escuta ativa, há empatia e há um espaço de troca que os adolescentes consigam trazer os problemas que eles estão vivenciando para os pais, né? Porque muitos adolescentes, por exemplo, sofrem bullying e cyberbullying, que é um problema gravíssimo hoje em dia, e acabam não procurando os pais como esse porto seguro emocional que eles deveriam ser. Catarina, a gente está chegando no final do podcast. Eu te agradeço bastante por ter aceito o nosso convite. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos escutando sobre esse tema tão importante, que é encontrar um equilíbrio nesse mundo digital que a gente vive hoje. Acho que a gente não pode demonizar o uso de telas, é importante a gente saber estabelecer o limite saudável adequado, né? A internet ela pode ser maravilhosa, ela comunica as pessoas, é uma fonte de entretenimento, de pesquisa, mas ela precisa saber, a gente precisa saber usá-la de forma adequada para não ter tantos prejuízos para a saúde física e mental. E as crianças e os adolescentes, por estarem ainda num processo de desenvolvimento, o cérebro ainda não está pronto
pronto. Então, eles precisam de maior cuidado e eles precisam dessa corregulação que é dever dos pais fazer. Catarina, mais uma vez, muito obrigado, foi excelente. Obrigado a todos que ficaram com a gente até esse momento. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado, Catarina. Obrigada.